Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais um momento, mais uma conversa com Deus. Conversa, irmãos, porque a gente inicia com a oração. E a oração, como vocês sabem, é nós falando com Deus, né? E depois nós continuamos estendendo o nosso olhar à luz da palavra de Deus. E aí esse momento já é Deus falando conosco. Amém? Então, por isso, essa conversa com Deus. Vamos lá? Vamos nessa? Vamos na jornada? Eu gostaria de agradecer a todos os comentários do vídeo anterior. Fiquei muito feliz com o retorno, tá? Quem não tiver gostando de algum momento, como mudar alguma coisa, pode falar, tá? Esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês. Fiquem à vontade. Amém? Hoje nós vamos continuar, irmãos, com Mateus 3 e Mateus 4. Os dois capítulos vamos estar lendo e comentando hoje, amém? Então vamos lá. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Vou fazer só um comentário aqui, irmãos. João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, que é parente de Maria, né? Ele está no deserto da Judéia, ele está trazendo uma mensagem de Deus. Nesse momento aqui que fala do profeta Isaías, é Isaías 43, amém? Esse momento aqui que fala voz do que clama no deserto. Em João 1:23, quando perguntam para Jesus o que ele é, pergunta se é profeta, se é o Elias, né? Ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Então entendam que a voz, nesse contexto aqui, ela é um persona diferente de João Batista. João Batista é o que clama, é o instrumento, é o que está sendo usado para a mensagem ser enviada. Só que a voz que ele traz, a voz é divina, a voz é espiritual, a voz tem poder, tá? A voz não é simplesmente, meramente João Batista. Amém? Entendam os dois nesse sentido. Preparai o caminho do Senhor. Esse preparai é justamente a partir dessa mensagem que João Batista traz num deserto, num local sem distrações, um local ideal para quem for ter com ele conseguir absorver toda essa mensagem. Esse preparai é censurar, é exortar, é admoestar, é chegar e trazer um confronto de tal forma que a pessoa que receba essa mensagem, ela traga uma própria condenação, autocondenação, ela perceba que realmente eu não sou digno. Eu não sou digno de perdão, tenho pecados demais, vamos dizer assim, estou num caminho errado, né? Então ele tem que preparar dessa forma, fazer com que a pessoa perceba que por ela não vai conseguir nada. Pelo contrário, só se afundar mais ainda. Aí quando fala endireitai as suas veredas, aí é uma pessoa que já percebe sua incapacidade de conversão, de mudança de vida, de justificação, e aí ela endireitada está preparada para o que vem adiante, que é o próximo mensageiro, que é Jesus, nós vamos ver mais à frente. Então João vem, prepara, traz a mensagem, censura, faz que a pessoa tenha essa reflexão, veja que não é por ela, endireitou, está aguardando o Messias, está aguardando a mensagem mais à frente. Essa primeira mensagem é essa, de arrependimento, de perceber que por ela não consegue nada. Amém? Vamos continuando aqui. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre.
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio de Jordão, confessando os seus pecados. Nós falamos aqui sobre as roupas, né, de João Batista. Roupas como se fosse uma espécie de profecia anunciada, né? Ele se vestia como Elias, um profeta que a comunidade da época aguardava a volta. Inclusive o pessoal aguardava esse Elias, a comunidade aguardava essa volta de Elias mesmo antes de Jesus chegar. Esse era o entendimento deles. E aí, para que se tire essa noção de que Elias vai voltar ali naquele momento, eles traz João Batista da mesma forma, com vestes, né, pelos de camelo e cinto de couro. Uma alimentação totalmente diferente, né, gafanhotos e mel silvestre. Então ele vem para contradizer dois pecados fortes daquela época da comunidade. Luxúria, né, que era o materialismo, né? O pessoal da época era muito ligado nisso. E a gula, a partir esse conforto do corpo, nessa alimentação, ele traz gafanhoto e mel silvestre. Então ele vive totalmente fora aos padrões daquela comunidade, né? Ele não está sendo, vamos dizer assim, contaminado por esses pecados. Então a gente continuando aqui. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Comentário aqui. Fariseus e saduceus vinham ao batismo. Apesar de serem, em teoria, defensores da palavra, das escrituras sagradas, os fariseus, o que mais afastava eles de Jesus, desse arrependimento, dessa mensagem que João trazia, era a religiosidade. Então, eles não traziam esse arrependimento, essa demonstração, João não via neles, essa demonstração de mudança de conduta e de coração. Então ele já se negou ali de pronto a não batizar eles. Porque como é que eles iam batizar quem não se arrepende? Quem não tem consciência dos seus pecados? Pelo contrário, os fariseus e saduceus achavam que eram os donos da verdade. E João, ciente disso, não batizou eles. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não tinham como produzir isso. Não se arrependeram, então João já cortou. Tá? Temos por pai Abraão. Eles tinham a noção, a imaginar ser da descendência abraâmica, né? Que eles não iam estar sendo subjugados por ninguém, estar como escravos de ninguém. Então, olha a soberba. Olha a soberba. E era praticamente quem dizia que defendia as escrituras. Olha como você pode estar cego achando que está defendendo algo e, pelo contrário, está se distanciando mais e mais. Não é pela letra que você segue Jesus. Não é pela fala, é pela conduta, é pelo coração. Amém? Então vamos continuar. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Pedro está querendo dizer o seguinte: se vocês estão achando que é alguma coisa vocês ser filho de Abraão, Deus dessa pedra que ele pode suscitar filhos. E aí? O que vai diferenciar? Precisa do arrependimento. Ele segue, né, no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, esse machado é o crivo, é Jesus, é o julgamento. É o grande momento, é o anunciado, é o reino dos céus chegando. É ele chegando para reinar.
Amém? Então essa é a mensagem de João Batista, é clara, mais clara do que a neve, mas para quem está cego com a religiosidade, como os fariseus e os saduceus, eles não conseguem sentir, absorver, entender essa mensagem. Amém? Então vamos continuar aqui. João dá testemunho de Cristo. Versículo 11, irmãos. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem à mão, ele limpará completamente a sua eira, recolheu o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, palavra forte. João tinha ciência do que ia acontecer, do que ele estava vinha após ele, né? Tanto que ele falou, não sou digno nem de levar as sandálias dele. Ele sabia que Jesus viria e que o que ele iria fazer, né? Esse arrependimento era a partir de João, amém, com água. Só que quando Jesus viesse, o batismo ia ser pelo Espírito Santo e com fogo. Pelo Espírito Santo, na própria palavra fala, em Atos 2:33, período ali de Pentecoste, em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas, onde tiveram o dom de línguas. O Espírito Santo desceu como com línguas de fogo e trouxe esse dom. Então, Cristo já trouxe, mandou o Espírito Santo para nós naquele momento, para os que creram. E fogo, aí já é uma outra maneira que Deus trata. O Espírito Santo foram para os que creram. O Espírito Santo continua a ser derramado para os que creem, para os que se arrependem, né? Agora o fogo são para os zombadores, para os impenitentes, né? Que é em Atos 2:12, 13. Pode observar que nesse mesmo episódio do Pentecoste teve o dom de línguas, para demonstrar que não era só na língua dos hebreus, não era só para os israelitas, gentios também tinham direito a Jesus, quem falava em outro idioma fora o hebreu também tinha direito a Jesus, direito a esse batismo, a esse renovo, a essa remissão dos pecados. Pentecoste foi isso. E aí esse fogo, como Jesus trata, né? Deus trata esses zombadores impenitentes. Quem são esses? Irmãos, vocês forem dar uma olhadinha lá em Atos 2, vão lembrar que depois desse dom de línguas, teve uns que ficaram parados, assustados, falando, o que isso quer dizer? E já outros falando de maneira com zombaria, falando que eles estão embriagados. Então, esses são tratados por esse fogo. Esses são a palha que ao final, como fala aqui, que a pá está em sua mão, ele limpará completamente a sua eira. Ou seja, ele vai debulhar, ele vai triturar, ele vai saber tratar o trigo. Ele vai saber armazenar no celeiro. Quem é dele, quem crê, quem se arrepende, quem recebeu o Espírito Santo. Esse vai ser cuidado por Jesus. Agora, será queimado a palha em fogo inextinguível. A palha é isso, são esses zombadores, né? São esses impenitentes, são esses que não creem, são os que não receberam o Espírito Santo. Amém? Isso que está querendo dizer nesse testemunho de Cristo. Vamos dar continuidade para não atrasar muito, irmãos. Vamos lá. O batismo de Jesus, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, né? Ou em outras traduções diz, o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. Meu Deus, que
ele reconhecia o papel dele, ele reconhecia o lugar dele dentro do propósito de Deus, dentro do plano de redenção, de remissão dos pecados que Deus tinha, esse plano de salvação. João tinha plena consciência do papel dele, até onde ele iria ou não. Amém? Então, quando ele fala, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não, realmente, você não é nada para mim. Mas nos convém, para que se cumpra as Escrituras, para que eu valorize esse momento do batismo, das águas, o arrependimento, né? Para que se cumpra o propósito, né? Tudo isso Jesus tenta trazer, essa noção de identidade, Jesus tenta trazer, falou, eu sou de vocês, eu estou fazendo o mesmo processo aqui de vocês, tá? Vai vir de mim, mas eu não sou um que estou chegando aqui do nada, eu faço parte de vocês. Amém? Então, quando ele fala, nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça não é a nossa, não é a dos homens. Não é essa justiça imperfeita que nós vemos hoje em dia. Alguém morre hoje em dia, é assassinado. Quando você vai ver a reportagem no jornal, os pais falando, eu quero que seja feita a justiça. Meu Deus. Que justiça. Que justiça. A justiça dos homens. Irmãos e irmãs de Cristo Jesus, se ainda vocês têm entendimento nesse sentido, que estão esperando a justiça dos homens, por favor, percebam. A única justiça perfeita, agradável, né, sem falha, é a de Jesus, que até no momento que ele nem precisava, ele falar, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, só assim João resolveu batizar. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Amém. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo é o quê? Que me alegro, né? Que tenho amor, que tenho apego, que me agrado, né? E esse momento do batismo é um momento mais claro da Trindade, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É um pai que eis meu filho amado, ao qual me comprazo. Um filho que, mesmo sendo batizado, apesar de ser reconhecido como o que não precisava disso, quem ia batizar não era digno nem de levar as sandálias dele, mesmo assim ele falou, não, vamos lá, vamos cumprir a justiça, tem que ser feito assim. E um espírito, né, que vem na formato de pomba, os três no mesmo momento, a trindade ali. E se o mundo traz a noção de pomba como símbolo de paz, nós vamos ver mais à frente que essa pomba justamente, vamos até dar continuidade aqui, irmãos, para não nos perdermos, né? Senão a gente ficar devagando muito. Seguindo aqui, no capítulo 4, amém? Para não demorar muito. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, esse Espírito é a pomba. A pomba o conduziu. Em outras traduções não fala foi levado, foi conduzido pelo Espírito. O Espírito já estava aqui na terra há muito tempo antes de Jesus. Lembra em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito já sabia como conduzir ele. O Espírito já conhecia isso aqui. Ele conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Não tem nenhum diabo aqui comandando a situação. Ele é apenas mais um dos instrumentos. A tentação que Jesus vai passar aqui agora
é para fazer parte da formação dele. Amém? Se tem tentações vindo na sua vida, irmão, entenda como fazendo parte da sua formação como cristão. Amém? Então vamos lá. Seguindo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu reforçando muito aqui a questão do Antigo Testamento, né, irmãos? E olha só como é que Jesus responde ao diabo com o Antigo Testamento. Ele utiliza Deuteronômio 8:3. Ele traz os que o pessoal chama de livro de Moisés. É a lei. Aleluias. Ele traz para combater o diabo. E olha como começa sutil a conversa do diabo. Se és filho de Deus. Ou seja, Deus acabou de validar ele no batismo. Esse é o meu filho ao qual me comprazo. O diabo vem e fala: e se? Olha a maneira sutil que o diabo entra. Procura uma brecha. Procura te desestabilizar. Procura entrar no seu lar. Amém? Ele procura entrar de maneira sutil. Se Jesus, apesar de não estar se alimentando fisicamente, mas ele estava como, vamos dizer assim, como hoje, um obreiro aprovado, né, que fala em 2 Timóteo. Ele tinha a palavra, ele tinha ela na ponta da língua. Amém? Então ele vem e responde com o livro de Moisés, Deuteronômio 8:3. Então o diabo levou a cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que tropeçares em alguma pedra. Olha como o diabo é sorrateiro. E o diabo utilizou das escrituras, irmãos. Não vejam qualquer um falando de Bíblia aí. Eu sou crente. Eu sou católico. Eu sou isso ou aquilo. É a conduta. Até o diabo cita a Bíblia. E olha que ele não citou qualquer livro. Isso aqui é Salmos 91, versículo 11 e 12. Salmos, para você ter ideia, é encarado como um livro profético. Poético. Ele veio com uma poesia para Jesus. Você vê como é um livro tão forte que as outras religiões abraâmicas, vamos dizer assim faladas, que é o islamismo, né, judaísmo, todos reconhecem o livro de Salmos. Ele não foi em qualquer livro. E ele pegou a parte poética. Jesus, ciente de toda essa malícia, né, essa maneira sorrateira que o tentador chega, combateu novamente com a palavra de Deus do Antigo Testamento. Não foi qualquer uma coisa que ele utilizou novamente a palavra de Deus. E ele utilizou Deuteronômio 6,16, né? Ele, respondendo-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluias, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. E aí ele continuou: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Deuteronômio 6,13. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Ele citou novamente Deuteronômio. E olha que Jesus acabou o papo justamente quando ele veio com o assunto de suborno.
Suborno era algo proibido, tanto na lei de Moisés, né? Suborno não existia. E ele, enquanto ele veio com papinho de comida, pão e tal, quando ele veio com suborno, Jesus acabou a conversa, falou, vai-te. Combateu com a palavra e mandou ele sair. Retira de Satanás, porque está escrito. Amém? Ao final aqui fala, e com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluias. Então veio anjos trazer o alimento para Jesus. Anjos, como vocês podem estar observando, nos outros momentos que eles vieram aqui, desde o começo do livro de Mateus, eles vêm para cumprir a missão. Eles vêm para cumprir uma missão. Pensem de outra forma, irmãos e irmãs, porque em Hebreus 1, 13 e 14 vem falar, será que eles não são ministradores? Ministradores, os anjos, ministradores espirituosos. Relata que os anjos são isso, são servos como nós, só que espirituais. Tá? Eles vêm para cumprir a missão, como vocês podem ver, até agora ele chegou, vem, anuncia, eles vêm, serve comida, eles vêm, atuam como verdadeiros ministros, eles servem. Tem sua importância? Tem, mas como ministros espirituais. Amém? Vamos dar continuidade, irmãos. Jesus volta a Galileia, né? Jesus volta a Galileia depois do batismo, né? Jesus, no momento do batismo, ele sai da Galileia, percorre em torno de 25 quilômetros para encontrar João Batista, para acontecer aquele batismo. Ele retorna para Galileia, faz de novo esse caminho depois que fica sabendo que João foi preso. Vocês vão notar aqui que quando acaba o ministério de João, inicia o de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Jesus volta para Galiléia. 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum, atual Tel Rum, hoje a cidade, costa noroeste do mar da Galileia. Mateus recolhia impostos em Cafarnaum. Pedro morava lá. Uma região da Galileia com a população de gentios, uma população significante, Cafarnaum. No caso aqui é uma região que Jesus veio começar o seu ministério. Né? Nós vamos ver aqui na continuidade da palavra de Deus que esse local era esquecido, era conhecido mais como o fim do mundo na região deles, é uma região escura, e nós vamos confirmar isso aqui por meio da palavra, amém? Daqui a pouco eu comento. Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías 9, 1, 2, amém? Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas. Aleluias. Viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele fala que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele veio num momento numa região escura, a sombra da morte, né? E resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha só, irmãos, mesma mensagem, pregação que João trazia, Jesus traz, mas com autoridade, porque o arrependimento, esse endireitar as veredas, era para esse momento, para a chegada de Jesus. Ele está falando de algo que ele mesmo executa.
Ele está falando de um reino dele. Ele está falando de um julgamento dele, de um crivo dele. Ele prega com total autoridade. Amém? Então agora vamos continuar aqui no versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluias. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, imediatamente, eles deixaram o barco e seu pai e seguiram. Aleluias. Oh, Senhor, que o teu chamado nós consigamos reconhecer e atender dessa mesma maneira, imediatamente. Vocês podem ver que Pedro e André atenderam imediatamente, quando tiveram encontro com Deus. E ele veio falar o seguinte: vinde após mim. Ou seja, ele está falando, você vai ser meu discípulo. Eu estou te chamando para uma missão. E esse encontro é tão forte que vocês podem ver que nos dois momentos, imediatamente aparece nos dois momentos. Em Simão, chamado de Pedro, né, e André, e depois no outro momento, em Tiago e João. Imediatamente estava com pai, estava com barco, estava com peixe, estava trabalhando. Amém? Mas esse chamado é diferente. Esse chamado é especial. Esse chamado é do Criador. Amém? Então eles responderam imediatamente. É dessa forma, irmão, que nós como cristãos temos que responder ao nosso chamado. Escute a voz do seu Criador. Amém? Isso serve para nós, não é só para você, não é para nós. Então, finalizando aqui o capítulo 4, irmãos, tem Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Esse ensinando, Mateus repete 14 vezes, ele dá uma ênfase especial a esse ensinando. O fazer parte, o seguir Jesus, você tem que trazer a palavra, você tem que fazer o id, amém? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aleluia. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. 2 pontos importantes aqui, irmãos. Curando. Ele é o médico dos médicos. Pode observar que todos os que levaram a ele curou. Demonstrando que o pecado adoeceu esse mundo. O homem, a partir da sua conduta, trazendo o pecado, adoeceu esse mundo. E ele vem curando, dizendo, olha, está mudando. O reino está chegando. Olha, olha, olha. O reino dos céus. Olha a perfeição chegando. Aleluias. Esse curar, percebam, irmãos, que em nenhum momento está falando, ele curou com óleo, ele curou com toalha, ele curou com garfo, colher de ouro. Irmãos, em Cristo Jesus, entendam. Não tinha nenhum cordão, nenhum adereço, nenhum pano, nenhum objeto que ele utilizava para curar.
É direto, o caminho é direto, não tem colher, não tem copo d'água em cima da televisão, irmãos. E o que eu estou dizendo é da palavra, não é eu não. Olha aqui, ó. Senão ele vai dizer, não, os caras chegavam com um copo e colocava do lado e ele curava. Não tem intermediários. É Deus, o médico dos médicos curando. Amém? E outro ponto interessante, multidões. É utilizado várias vezes no Evangelho de Mateus, ele dá ênfase, né? Ele, em torno de quase 50 vezes, Mateus traz multidões no Evangelho dele. Só que olha só, multidões não significa necessariamente discípulos. Pode ter muita gente perto, mas quem está com ele, olha como é que ele chama. Não está só seguindo ele. Quem é discípulo dele, vamos ver no versículo 19, irmãos. Procure aí. 19, está aqui. Capítulo 4. E disse-lhes, vinde após mim. Amém? Vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Ou seja, ele está chamando como discípulo. Ó, vem cá que você é discípulo. Você não é dessa galera que está me seguindo aqui só para ser curada. Você não está vindo, não está no bolo, na muvuca, que nem diz os outros. Você está como um discípulo, eu te chamei. Você vai ser pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. Aleluias. O chamado é diferente. E olha que quando o chamado é diferente, eles respondem imediatamente. Eles não ficam preocupados em estar seguindo a multidão. Ah, eles estão indo para cá. Não. Ele está seguindo imediatamente, sem questionar. Muitas multidões hoje dizem que seguem. Muitas multidões hoje dizem que traz a palavra. Muitas multidões dizem que são discípulos. Só você e Deus sabe o chamado. Só você e Deus sabe se você está na multidão ou está como discípulo. Não tem mais ou menos, não tem em cima do muro. Não tem um morno. Ou você está com ele e responde imediatamente, ou você está só na muvuca. Ou você está só na multidão. Ou você está só no oba-oba. Ou você está só no glória-glória. Em torno de 50 minutos, 1 hora, não sei quanto é seu culto. Quando você vai para casa, você já está na outra conduta. Procure entender qual é o chamado, como ele chama e o que ele fala para você. Amém? Se ele fala, vinde após mim, aleluias. Você é um discípulo. Você está em busca, você está buscando ser um obreiro aprovado. Você está buscando seguir a Cristo. Aleluia. Irmãos, finalizamos mais aqui. Não quero me alongar muito. Dúvidas, sugestões, já falei, pode trazer nos comentários. Por favor, comentem. Espero que tenha sido um momento de conversa com Deus. Vamos finalizar essa conversa agora com oração, para realmente ficar com conversa. Amém? Amém? Senhor, Pai Celestial, Tu que sabe quem chamar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Senhor. Que nós consigamos entender como é esse chamado. Que nós não estejamos em multidões, mas e sim vindo após Ti, Senhor. Reconhecendo o nosso lugar como João Batista. Reconhecendo o nosso lugar no propósito de Deus, Senhor. Oh, Pai, incendeia nosso coração. Nos traz o Espírito Santo. Nos traz o Espírito Santo para que a partir daí nós conseguimos te seguir em espírito e em verdade, Pai. Oh, Deus amado. Em Romanos fala que nós nem sabemos orar, mas que o Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Mas na palavra também fala que a oração do justo é ouvida, Senhor. Então que a partir dessa oração, Pai, Tu consiga entender quem está nesse momento, assistindo esse vídeo, buscando a Tua palavra, buscando conversar contigo, Senhor. Entra nos lares, Pai.
Entra nos lares, Senhor. Traz o teu refrigério de alma, Pai. Traz o teu refrigério. Faz um renovo, remissão dos pecados. Admoesta, adverte, regenera. Repreende todo o mal. Renova a vida nesse lar, Senhor. Oh, Pai, te pedimos humildemente, em nome do teu Filho, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado por mais esse momento. Espero que tenha sido uma palavra para edificar a nós, né? A nós. Ela é de dois caminhos, né? Ela trabalha para onde ela está chegando, ela não volta vazia, ela trabalha aqui também. Amém? Muito obrigado, irmão, por mais esse momento de conversa com Deus. Muito obrigado. Um dia, uma noite de paz, qual horário que você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo.